A mensagem de texto chegou às 23h47 de uma terça-feira, justamente quando eu estava revisando relatórios trimestrais no meu escritório no centro da cidade. Meu celular vibrou, e o nome do meu pai apareceu na tela: "Estamos vendendo a casa amanhã. Suas coisas estarão na calçada." Nem se dê ao trabalho de aparecer. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo antes de digitar apenas uma palavra: ok. O que meu pai não sabia, o que ninguém da minha família sabia, era que eu havia comprado nossa antiga casa 3 anos antes, por meio da minha empresa, Sterling Properties LLC. Eles estavam passando por dificuldades financeiras desde que a empresa do meu pai, Morrison Construction, havia quebrado após não cumprir vários contratos importantes. O banco estava prestes a executar a hipoteca, e eu, em silêncio, intervi e comprei a dívida. Durante 3 anos, deixei que eles morassem lá sem pagar aluguel, acreditando que ainda eram os donos do imóvel. Eles não faziam ideia de que os pagamentos mensais da hipoteca estavam sendo depositados em um fundo de aposentadoria que eu havia criado para eles. Meu celular vibrou novamente, outra mensagem do meu pai: "E não espere mais nenhum apoio da família. Você tem sido apenas uma decepção. Está na hora de encarar o mundo real." Coloquei o telefone de lado e voltei aos meus relatórios. O dia seguinte prometia ser interessante. Às 8h15 da manhã, o telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava o nome de Richard Morrison, meu corretor, que cuidava da situação imobiliária da minha família sem que eles soubessem da minha ligação com o caso. "Bom dia, Richard. Senhorita Sterling, tenho uma situação em comum. Há um homem aqui dizendo ser o dono da propriedade da Rua Maple, número 1247, e quer colocá-la à venda imediatamente. Esse seria Robert Morrison, meu pai. Coloque-o no viva voz, por favor." Ouvi alguns ruídos e, em seguida, a voz conhecida do meu pai, alta e agressiva. "Olha, não sei quem é essa tal de Sterling, mas essa casa é minha, quitada. Minha família mora aqui há 15 anos. Quero listá-la hoje por $850.000. A voz profissional de Richard respondeu com cuidado. "Senhor, receio que haja um engano. De acordo com os registros do condado, a propriedade pertence a Sterling Properties LLC. O senhor precisaria da autorização do proprietário para vendê-la." "Isso é impossível." A voz do meu pai tremeu. "Tenho a escritura bem aqui. Essa escritura mostra a compra original de 2009, senhor. No entanto, o imóvel foi vendido a Sterling Properties em 2021, quando a Morrison Construction deixou de pagar a hipoteca." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu quase podia ouvir o mundo do meu pai desmoronando. "Richard", disse calmamente, "por favor, passe ao Sr. Morrison minhas informações de contato. Diga a ele que a proprietária gostaria de discutir a situação." "Claro, senhorita Sterling." 20 minutos depois, o telefone do meu escritório tocou. "O que diabos está acontecendo?" A voz do meu pai explodiu no viva voz. "Quem é essa Sterling Properties? Como eles conseguiram minha casa?" "Olá, pai." O silêncio durou pelo menos 10 segundos. "Alexandra? O quê? Como você sabe disso?" "Porque a Sterling Properties é minha empresa. Eu comprei a casa há 3 anos, quando você deixou de pagar a hipoteca." Outro longo silêncio. Quando ele voltou a falar, sua voz era quase um sussurro. "Você é dona da nossa casa?" "Sou." "E, nos últimos 3 anos, cada pagamento que você achou que estava fazendo ao banco foi, na verdade, depositado em um fundo de aposentadoria que criei para você e para a mamãe." "Isso não é possível. Você não tem esse tipo de dinheiro. Trabalha numa empresinha de tecnologia. Dirige aquele Toyota velho." "Eu dirijo um Toyota Camry 2018 porque é confiável e discreto. E sim, trabalho com tecnologia. Sou a CEO da Sterling Tech Solutions." Ouvi sua respiração pesada do outro lado da linha. "Pai", perguntei com calma, "você está sentado, porque há mais coisas que precisamos discutir." "Mas a Sterling Properties não possui apenas a sua casa. Nós somos donos de todo o quarteirão da Rua Maple, 47 casas no total, todas adquiridas nos últimos 4 anos como investimentos." "Isso é impossível." "Quer ver o portfólio?"
Posso te enviar toda a documentação por e-mail. Alexandra, eu não entendo. Como você conseguiu pagar? Quando você fez isso? Não tínhamos ideia. Vocês não sabiam porque nunca perguntaram. Toda vez que eu tentava falar sobre meu negócio, vocês mudavam de assunto ou comentavam que eu estava perdendo tempo com computadores. Ouvi a voz da mamãe ao fundo, perguntando o que estava acontecendo. Papai me colocou no viva voz para que ela também ouvisse. Alguns instantes depois, a voz trêmula dela veio pelo telefone. Alexandra, querida, o que está acontecendo? Oi, mamãe. Papai e eu estávamos discutindo a situação da casa. Que situação da casa? Seu pai disse que íamos vender. Mamãe, sente-se. Há algumas coisas sobre a minha carreira que preciso contar a vocês e que não consegui antes. Na hora seguinte, expliquei tudo. Sterling Tech Solutions, que eu transformei de uma pequena consultoria em uma empresa de desenvolvimento de software de 180 milhões de dólares, Sterling Properties, meu braço de investimentos imobiliários que possui mais de 300 propriedades em 3 estados, e Sterling Foundation, que doou 15 milhões de dólares a diversas instituições de caridade nos últimos 2 anos. Mas seu apartamento, mamãe disse, é tão pequeno. É a cobertura de um prédio que possuo no centro. Prefiro espaços menores. E seu carro está quitado e é confiável. Não preciso de um carro de luxo para provar meu sucesso. Papai finalmente encontrou a voz. Por que você não nos contou? Por que nos deixou pensar que você estava lutando? Quando eu teria a chance, pai? Cada reunião de família, cada ligação, cada conversa era sobre como vocês estavam desapontados com minhas escolhas de vida. Quando exatamente eu deveria falar sobre meu sucesso nos negócios? Ouvi mamãe chorar baixinho. 3 anos atrás, quando vocês estavam prestes a perder a casa, tentei discutir formas de ajudá-los. Você me disse para cuidar da minha vida e parar de tentar resolver a dos outros com meus joguinhos de computador, lembrou papai em um sussurro. Então, eu ajudei silenciosamente. Comprei a hipoteca de vocês, deixei que permanecessem na casa e garanti que seus pagamentos fossem para garantir sua aposentadoria, e não para enriquecer algum banco. Você salvou nossa casa. Eu salvei sua casa, pai. Mas, mais que isso, eu salvei sua dignidade. Vocês nunca precisaram saber que a tinham perdido. A conversa foi interrompida pela minha assistente pelo interfone. Senhorita Sterling, seus convidados das 10 horas chegaram. O prefeito e os membros da Câmara Municipal para o projeto de desenvolvimento do centro da cidade. Obrigada, Janete. Diga que vou em 5 minutos. Alexandra, perguntou mamãe, ela disse o prefeito? Sim. A Sterling Tech Solutions é a principal contratada da nova iniciativa de cidade inteligente. Estamos implementando gerenciamento de tráfego com inteligência artificial, infraestrutura digital e sistemas de segurança pública em toda a área metropolitana. Isso é um contrato do governo? Perguntou papai. Um contrato de 250 milhões de dólares, para ser exata. Vencemos Microsoft e Google na licitação. Ouvi o que parecia papai se sentando pesadamente em uma cadeira. Pai, preciso atender essa reunião, mas podemos continuar essa conversa à noite. Vocês podem me encontrar para o jantar? Onde? Perguntou mamãe. Que tal no andar superior do Metropolitan Downtown? Esse lugar custa 200 dólares por pessoa. Meu pai protestou automaticamente. Estou ciente dos preços, filha. Pai, eu como lá regularmente. Seguiu-se outro longo silêncio. Alexandra, disse-lhe finalmente, devo-lhe um pedido de desculpas. Devemos pedir desculpas. Conversaremos esta noite. 19 horas, estaremos lá. Após desligar, sentei-me na minha cadeira de couro e olhei pelas janelas do chão ao teto do meu escritório. 43 andares abaixo, a cidade fervilhava de atividades, muitas delas agora rodando em sistemas de software desenvolvidos pela minha empresa. Minha assistente, Janete, bateu na porta. A delegação do prefeito está pronta, quando a senhora estiver. Envie-os, Janete. E pode pedir ao meu motorista para buscar meus pais esta noite? Eles não estão acostumados com estacionamento no centro. Claro, o carro de sempre.
Na verdade, usei o Tesla Model S. Era hora de eles verem que eu não apenas tinha tido sucesso, mas que meu sucesso era espetacular. A reunião com os representantes da cidade correu perfeitamente. Discutimos a segunda fase do projeto da cidade inteligente, que expandiria nossos sistemas de inteligência artificial para incluir gestão automatizada de utilidades e manutenção preditiva da infraestrutura urbana. Ao final da reunião, aprovaram um financiamento adicional de $85 milhões. Ao se despedirem, o prefeito Harrison apertou minha mão. Alexandra, devo dizer que quando nos conhecemos há 3 anos, não fazia ideia de que sua empresa transformaria nossa cidade de forma tão dramática. O índice de criminalidade caiu 23%, a eficiência do trânsito subiu 40%, e nossos custos de energia diminuíram 18%. Você superou todas as projeções. Obrigada, prefeito Harrison. A fase 2 mostrará resultados ainda mais impressionantes. Eu acredito nisso. Ah, e parabéns pelo reconhecimento da Forbes. Tech Innovator of the Year. Merecido. Após a saída da delegação, passei a tarde revisando relatórios das diversas divisões. A Sterling Tech Solutions agora empregava 847 pessoas em 4 escritórios. A Sterling Properties gerenciava $89 milhões em ativos imobiliários. A Sterling Foundation havia se comprometido a construir 3 novos centros comunitários e financiar bolsas de estudo para 200 estudantes este ano. Às 18h30, deixei o escritório e fui para a garagem. Meu Model S preto me esperava, junto com meu motorista, Marcos. Boa noite, senhorita Sterling. Devo buscar seus pais primeiro? Sim, por favor. Eles estão na rua Maple 1247. A casa que faz parte do portfólio da Sterling Properties. Certo, Marcos. E esta noite, eles vão descobrir que a casa é minha. A viagem até a rua Maple durou 15 minutos. Ao chegarmos à modesta casa de 2 andares onde cresci, vi mamãe e papai esperando na varanda, ambos vestidos com suas melhores roupas, visivelmente nervosos e confusos. Marcos desceu para abrir as portas. Boa noite, senhor e senhora Morrison. Sou Marcos, motorista da senhorita Sterling. Motorista? Sussurrou mamãe para papai enquanto entravam no carro. Boa noite, disse eu, enquanto eles se acomodavam nos assentos de couro macio. Como estão se sentindo? Confusos, admitiu papai. Alexandra, este carro deve custar mais do que eu ganhava em um ano na construtora. É eficiente e ecológico. Tento fazer escolhas responsáveis. Mamãe passava as mãos pelo interior de couro. Querida, é lindo e tão silencioso. Veículos elétricos tendem a ser mais silenciosos que carros tradicionais. Enquanto atravessávamos o centro, papai olhava pela janela para os painéis digitais e semáforos inteligentes instalados pela minha empresa. Esses novos sistemas de trânsito, disse devagar, tornaram dirigir no centro muito mais fácil. A Sterling Tech Solutions projetou e implementou esses sistemas. Você fez isso? Minha equipe fez. Chegamos ao Metropolitan, onde o manobrista imediatamente reconheceu meu carro e meu motorista. Boa noite, senhorita Sterling. Sua mesa de sempre. Sim, obrigada, David. Enquanto caminhávamos pelo restaurante, percebi vários líderes empresariais acenando respeitosamente em minha direção. O Maitre pessoalmente nos acompanhou até minha mesa habitual, um elegante canto com vista panorâmica da cidade. Sua seleção de vinhos já está pronta, senhorita Sterling, disse-lhe enquanto nos sentávamos. Obrigada, François. Assim que ele saiu, mamãe olhou ao redor do restaurante sofisticado, com os olhos arregalados. Alexandra, parece que todos aqui te conhecem. Eu janto aqui com frequência. É perto do meu escritório. Onde fica seu escritório? Perguntou papai. Apontei pela janela para o arranha-céu reluzente do outro lado da rua. Sterling Tower. O 43º andar inteiro. Papai seguiu meu olhar e viu o grande letreiro Sterling Tech Solutions iluminado na fachada do prédio. Esse prédio todo? Perguntou mamãe. Sou dona dos andares 40 ao 45. O restante está alugado para outras empresas. O garçom chegou com o vinho, uma garrafa de Bordeaux de $400 que eu havia selecionado mais cedo.
Senhorita Sterling, sirvo de sempre? Por favor. Após o vinho ser servido e os pedidos anotados, papai se inclinou sobre a mesa. Alexandra, preciso entender uma coisa. Quando tudo isso aconteceu? Quando você se tornou tão bem-sucedida? Não aconteceu da noite para o dia, pai. Venho construindo essas empresas há 8 anos, desde que me formei em Stanford. Stanford? Os olhos de mamãe se arregalaram. Achávamos que você tinha ido para a Universidade Estadual. Consegui uma bolsa integral para fazer meu mestrado em Ciência da Computação e Administração de Empresas. Vocês estavam tão ocupados com os preparativos do casamento do Michael que nunca perguntaram onde eu estava estudando. A verdade dolorosa pairou no ar. Michael, o filho de ouro, sempre havia recebido toda a atenção, enquanto eu, em silêncio, conquistava diplomas em uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Estávamos tão focados no casamento, admitiu mamãe, com lágrimas nos olhos. Depois da formatura, comecei a Sterling Tech Solutions em um pequeno escritório alugado, com $15.000 das minhas economias. No primeiro ano, trabalhei 18 horas por dia, 7 dias por semana, desenvolvendo nossa primeira grande plataforma de software. Que tipo de software? Perguntou papai. Análise preditiva para logística e gerenciamento de cadeia de suprimentos. Basicamente, sistemas que ajudam empresas a prever o que precisam, quando precisam e como obter isso da forma mais eficiente. Nossos aperitivos chegaram, sopa de lagosta e vieiras grelhadas. Enquanto comíamos, continuei a história. No segundo ano, conseguimos nosso primeiro grande cliente, a Henderson Manufacturing. O contrato valia $2,3 milhões e me permitiu contratar 12 funcionários. Henderson Manufacturing. Papai franziu a testa. Eles eram um dos meus maiores clientes na Morrison Construction. Construímos o novo complexo de armazéns deles. Eu sei. Fui eu quem te recomendou para esse projeto. O garfo de papai parou no meio do caminho. O quê? Quando o pessoal da Henderson me perguntou se eu conhecia alguma construtora confiável, dei seu contato. Aquele projeto de $4,7 milhões que salvou a Morrison Construction da falência há 3 anos, fui eu quem te ajudou, mesmo sem você saber. Papai colocou o garfo de lado, atônito. Você conseguiu aquele contrato para mim? Consegui. E quando você começou a ter problemas de fluxo de caixa 6 meses depois, garanti que a Henderson pagasse as faturas adiantadas. Também organizei para que outras 2 empresas contratassem a Morrison Construction para projetos menores. Por quê? A voz dele saiu quase num sussurro. Porque você é meu pai. Porque eu queria que o seu negócio desse certo. Porque eu esperava que, talvez, se a Morrison Construction estivesse estável, você teria tempo de perceber o que eu estava construindo. Mamãe estendeu a mão e segurou a minha. Nós fomos péssimos pais. Não foram péssimos pais, respondi suavemente. Vocês simplesmente estavam tão focados na ideia de sucesso que tinham em mente que não perceberam como ele realmente se apresentava na vida real. Os pratos principais chegaram, mas nenhum de nós parecia particularmente interessado em comer. Conte-nos sobre a casa, disse papai. Conte exatamente o que aconteceu. Tomei um gole de vinho antes de responder. 3 anos atrás, a Morrison Construction não cumpriu vários contratos importantes. Vocês se comprometeram demais, assumiram projetos grandes demais, e os problemas de fluxo de caixa começaram a se acumular. Papai assentiu com expressão séria. O desastre do Peterson Plaza. Perdemos $200 mil só nesse projeto. O banco ia executar a hipoteca da nossa casa em 30 dias. Eu sabia, porque tem um software de monitoramento financeiro que acompanha os ativos da família. Queria garantir que vocês estivessem bem. Você estava monitorando nossas finanças? Eu estava protegendo a nossa família. Quando vi a notificação de execução, fiz a Sterling Properties comprar a hipoteca do banco. Por quanto? Perguntou mamãe. $340 mil, mais 67 mil em pagamentos atrasados e taxas. Um total de $407 mil. O rosto de papai ficou pálido. Não tínhamos ideia de que estávamos tão endividados. Vocês não estavam apenas endividados, pai. Estavam à beira da falência.
A Morrison Construction devia $89 mil em contas de fornecedores, 34 mil em empréstimos de equipamentos e 23 mil em impostos atrasados. Como você sabe esses números exatos? Porque eu paguei todas essas dívidas também. A Sterling Financial Services, outra das minhas empresas, comprou todas as dívidas pendentes da Morrison Construction e as reestruturou em planos de pagamento administráveis. A mesa ficou em silêncio. Mamãe chorava abertamente agora. Alexandra, ela sussurrou, você nos salvou da falência e nunca soubemos. Eu salvei vocês da falência, mantive vocês em casa, protegi a reputação do negócio do pai e garanti que vocês pudessem se aposentar com dignidade. Tudo isso enquanto vocês contavam a quem quisesse ouvir que eu estava desperdiçando a vida brincando com computadores. Papai enterrou o rosto nas mãos. Estávamos tão errados. Tão incrivelmente errados. Continuei. Quando papai me mandou a mensagem dizendo que vocês estavam vendendo a casa e colocando minhas coisas na calçada, percebi que vocês ainda não tinham ideia do que eu havia feito por esta família. O que exatamente você fez? Mamãe perguntou. Além da casa e das dívidas, o que mais? Abri meu celular e mostrei o aplicativo da Sterling Foundation. Essa fundação doou $847 mil a instituições de caridade locais nos últimos 3 anos. O ala pediátrica do hospital infantil que foi inaugurada no ano passado? A Sterling Foundation financiou os novos equipamentos de cirurgia pediátrica. O programa de bolsas da Jefferson High School? Disse mamãe. Também nós. Os novos computadores da biblioteca pública? Também nós. Você doou quase 1 milhão, papai disse, chocado. 847 mil localmente, 15,3 milhões no total, em todos os nossos mercados. Mostrei o aplicativo, rolando projeto após projeto financiado pela Sterling Foundation. Mas por que você não nos contou? Por que manter segredo? Porque toda vez que eu tentava compartilhar algo sobre meu trabalho, vocês mudavam de assunto. Cada jantar em família, cada ligação, cada mensagem era sobre como vocês estavam desapontados com minhas escolhas. Mostrei o histórico de mensagens no meu celular. Olhem esta conversa do último Natal. Eu contei sobre um grande contrato que ganhei e vocês responderam perguntando quando eu ia arrumar um emprego de verdade e parar de brincar com computadores. Papai ficou olhando para as mensagens, com o rosto desmoronando. Ou esta, do meu aniversário 6 meses atrás. Eu mencionei que minha empresa estava se expandindo e vocês responderam falando sobre o novo caminhão que Michael tinha comprado e sugeriram que eu pedisse a opinião dele sobre carreira. Estávamos tentando ser prestativos, começou papai, mas não conseguiu terminar. Você estava sendo indiferente, disse mamãe. Há uma diferença, respondi. Nosso garçom se aproximou com cuidado. Está tudo bem? A comida está esfriando. Estamos bem, obrigado, respondi. Poderia embrulhar para a viagem e trazer a conta? Claro, senhorita Sterling. Enquanto esperávamos a conta, papai finalmente olhou para mim. E agora, o que acontece com a casa, com tudo? Isso depende de vocês. A casa é sua para morar pelo tempo que quiserem. Os pagamentos da hipoteca que vocês estavam fazendo foram para um fundo de aposentadoria, que agora tem $89 mil. Quando quiserem reduzir o tamanho da casa, podem ficar com esse dinheiro. E a Morrison Construction está sem dívidas e com 3 novos contratos já garantidos, todos organizados pela Sterling Financial Services. Pai, se você quiser continuar trabalhando, pode. Se quiser se aposentar, também pode. A conta chegou, $847 pelo jantar. Entreguei ao garçom meu American Express preto sem olhar o valor. Alexandra, disse mamãe, enquanto esperávamos o carro, como poderemos recompensá-la? Podem começar se orgulhando do que eu conquistei, em vez de se envergonharem. Estamos orgulhosos, respondeu papai rapidamente. Muito orgulhosos. Só, nunca soubemos. Vocês nunca souberam porque nunca perguntaram. E nunca perguntaram porque já haviam decidido que meu trabalho não era importante. O Tesla parou, e Marcos desceu para abrir nossas portas. Há mais uma coisa, disse, enquanto entrávamos no carro. A Sterling Tech Solutions acabou de ganhar o contrato para projetar o novo sistema de cidade inteligente para todo o estado.
É um projeto de 1,2 bilhão de dólares ao longo de 5 anos. Papai me encarou na luz tênue do interior do carro. Bilhão? Com um B. O anúncio sairá no jornal de amanhã. A Sterling Tech Solutions agora é uma das maiores empresas de tecnologia da região. Nossa filha, sussurrou mamãe para papai, tem uma empresa bilionária. Na verdade, várias empresas. Enquanto dirigíamos pela cidade, minha cidade, funcionando com sistemas que eu projetara, observei meus pais absorvendo lentamente a realidade do que sua filha, que eles consideravam decepcionante, havia realmente conquistado. Alexandra, disse papai, quando entramos na rua Maple, eu te mandei a mensagem dizendo que suas coisas estariam na calçada. E estavam. Mas é sua casa. Sempre foi sua casa nos últimos 3 anos. Então, quando disse que ia nos expulsar, estava tentando me despejar da minha própria propriedade. Chegamos à casa, minha casa, e ficamos em silêncio por um momento. O corretor, disse papai de repente, quando fui tentar listar a casa, disse que ela pertencia a Sterling Properties. Ele estava te protegendo. O Richard Morrison é um dos meus funcionários. Ele gerencia o portfólio da Sterling Properties há 2 anos. O sobrenome dele é Morrison. Ele é meu primo, filho da irmã da mamãe. Contratei-o depois que ele se formou em administração. Mamãe me olhou, surpresa. Richard trabalha para você? Richard, Jéssica, filha do tio Tom, e 3 sobrinhos do papai. As empresas Sterling empregam 14 membros da nossa família estendida. 14. A voz de papai se quebrou. Eu acredito em cuidar da família, mesmo quando a família não percebe que está sendo cuidada. Quando meus pais saíram do carro, papai se voltou para mim. Você entra só por alguns minutos? Olhei para a casa onde cresci, onde passei incontáveis horas ouvindo que meus interesses não eram importantes, meus objetivos não eram realistas e minhas conquistas não mereciam celebração. Não hoje à noite, pai. Mas talvez neste fim de semana. Este fim de semana seria bom, disse mamãe, enxugando os olhos. Temos muito que conversar. Temos mesmo. Enquanto Marcos me levava de volta para minha cobertura no centro da cidade, eu olhei pela janela, satisfeita com a sensação de finalmente ter mostrado à minha família quem eu realmente era e o que havia conquistado. Refleti sobre os acontecimentos do dia. Durante 3 anos, observei meus pais lutarem com a vergonha de quase perderem a casa, sem jamais saber que sua filha não apenas a havia salvado, como também construíram um império nesse processo. Amanhã, o jornal anunciaria o contrato estadual. Até a próxima semana, a Sterling Tech Solutions seria destaque na seção de negócios como uma das empresas que mais crescem na região. Finalmente, meus pais entenderiam que a filha que eles consideravam decepcionante vinha, silenciosamente, revolucionando toda uma indústria. Mas esta noite, pela primeira vez em anos, iriam dormir sabendo que sua filha não era um fracasso. Ela era um sucesso além dos sonhos mais ousados deles e sempre os havia protegido. Meu telefone vibrou com uma mensagem. Pai, obrigado por salvar nossa casa. Obrigado por salvar nossa dignidade. E obrigado por ainda nos considerar família, depois de tudo que passamos você. Sorri e respondi. É isso que a família faz, pai. Cuidamos uns dos outros, mesmo quando não somos valorizados. Alguns minutos depois, outra mensagem. Amanhã, podemos recomeçar? Podemos conhecer seu trabalho e ser os pais que você merece? Gostaríamos muito disso. Enquanto o Tesla entrava na garagem da Sterling Tower, percebi que, às vezes, a melhor vingança não é simplesmente provar que alguém estava errado. É prová-lo enquanto ainda se ama o suficiente para salvá-lo de si mesmo. E, às vezes, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que conquistam silenciosamente, protegendo aqueles que nunca acreditaram nelas desde o começo.